Estevão Brasil, sejam todos bem-vindos. E essa é mais uma programação do nosso canal Gentilmente Cristão. É um canal que tem como objetivo de levar a palavra de Deus, alcançar vidas, propagar o evangelho a toda a criatura. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Pastor Adriel. Seja muito bem-vindo. E a responsabilidade de uma liderança como um pastor, tratar bem sobre o que é ser chamado. Inclusive, Wellington, nós estávamos falando aqui sobre a respeito de direcionar chamados, porque eu creio que é uma responsabilidade muito grande. Olha, o chamado é uma questão muito importante, aliás, é fundamental para nós cristãos, né? E a humildade é a característica que eu acredito ser fundamental para qualquer pessoa que exerça o chamado, né? Primeiro, a humildade, ela faz com que você reconheça a necessidade de estar sempre aprendendo. É um detalhe para quem exerce chamado. A gente sempre está precisando aprender cada dia mais e aprender não só com as leituras, mas também com as pessoas que nos cercam, né? A capacidade de reconhecer que cada pessoa que a gente lidera ou convive pode nos dar um ensinamento, seja sobre a vida, seja sobre como exercer a liderança, seja como enfrentar as adversidades, ou não só adversidades, mas também as bonanças da vida, né? Então, a humildade, além disso, você também reconhece o que você é, né? Quantas vezes a gente percebe pessoas que têm chamado da parte de Deus, são pessoas com excelentes qualidades, mas que não conseguem prosseguir avante ou se perdem aí na estrada exatamente pela falta de humildade, né? Não se coloca na posição de aprendizado, já acha que já sabe muito. Eu gosto de olhar a questão, Estevão, da humildade, é o seguinte, eu gosto de alguns exemplos práticos da vida, né? Então, você imagina aquele músico com um talento maravilhoso, ele nasceu com um dom. E aí, ele não tem a humildade de saber que mesmo sendo uma pessoa inteligente, absurda, com um dom maravilhoso, ele não se dispõe a aprender mais. Imagino aquele que não tem esse dom, mas é uma pessoa esforçada e tem a humildade de cada dia mais reconhecer a necessidade de aprendizado. No final da estrada, você vai ver que aquele que teve essa humildade vai mais longe, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Aliás, a gente vai falar da humildade, nós temos muita coisa para falar sobre isso, né? O próprio Cristo nos ensinou essa questão da humildade quando ele se dispõe a lavar os pés ali dos discípulos e ele se coloca na situação inferior ao servo, né? Então, no dia que o senhor esteve aqui a primeira vez, e o que me chamou a atenção quando você chegou aqui foi que você observou o detalhe da Kombi. E baseado nesta imagem que não saiu da minha cabeça, sei que você ficou encantado com o espaço, mas a imagem, a forma como você percebeu esse pequeno brinquedo, me fez lembrar. Marcos Cavalcante está aqui, sabe muito bem dessa história.
Esta Kombi, apelidado de perua, ela tem história na vida de um homem que teve um chamado. Quando morávamos na cidade de Brasília, morávamos debaixo do chão. Foi no primeiro cofre de Brasília, feito no ano de 1957. Meu pai, por um acaso, descobriu todo aquelas escadarias que estavam aterrado pela lama, pela terra. Acabou que descobriu aquela casa subterrânea e fomos morar na nossa primeira casa em Brasília, que eu sou brasiliense, né? Ou melhor falando, candango, né? E fomos morar ali. Marcos Cavalcante teve lá, que é uma testemunha. Foi a nossa primeira casa subterrânea em Brasília, que hoje é museu, né, na cidade de Candangolândia, né? Antigamente era a antiga CAP. E a partir dali surgiu um chamado na vida de um homem, irmão Gentil, que era o meu pai. Daí então, minha mãe conta que veio um casal e eles disseram assim: olha, o nosso pai nos mandou aqui neste endereço. Mas como? Você não nos conhece? Ele falou: não, nosso pai não erra de endereço. E ele apresentou, o Senhor apresentou: eis que eu te digo, meu servo, eu te levarei para a tua terra, para o meio da tua parentela. E lá eu vou fazer na tua vida uma grande obra. E foi falando, acrescentando, o próprio Deus falando na vida de um homem. Ou seja, nós morávamos em Brasília, meu pai tinha seu emprego fixo, né? Trabalhava na TCB, que era uma empresa de ônibus, ele era motorista. A partir daí, ouvindo essa promessa de Deus, ele vendeu a casa, deixou o emprego para atender um chamado no estado do Ceará. E esta foto é lá no sertão do Piauí, né? 7 dias de viagem de Brasília para o estado do Ceará. Baseado nessa história, eu entendo que quando Deus ele faz uma promessa na vida de um homem, ele também tem pressa para cumprir. Eu entendo que os senhores, assim, digamos, posso chamar, né? Fico mais confortável. Ambos tiveram chamados. Inclusive, pastor Edivaldo sabe muito bem da sua história. Eu queria que o senhor falasse mais, porque o senhor jamais imaginou que seria pastor de um campo. Né? De um campo que não é fácil, que daqui a pouco nós vamos falar que as pessoas mais propensas a desistir não são aquelas que estão sentadas no banco da igreja, não. São aquelas que estão nos bastidores, a fazer alguma coisa. Eu queria que o senhor falasse, porque eu fiz questão de que o pastor Edivaldo estivesse aqui juntamente com o Wellington. Ele é testemunha de quem é o senhor. Eu queria que o senhor falasse quem que representa o pastor Edivaldo. Eu sei que o senhor lembra muito do seu pai, eu conheci, tive o prazer de conhecer. Eu queria que o senhor falasse mais sobre a pastor Edivaldo e a sua convivência com ele nesse período de tempo. Eu não sei se eu vou ter força. Você está fazendo eu chorar. Pastor Edivaldo é para mim um grande exemplo. Eu convivo com o pastor Edivaldo, eu acho que eu tinha uns 16 anos, um negócio assim, né, pastor? Na verdade, 31 anos, desde 92. Então 31 anos menos 46, 15 anos. E eu presenciei muito o trabalho do pastor Edivaldo no início desse, ainda não era campo, era regional. O sofrimento que era, a dedicação do pastor Edivaldo nos mutirão, e não tem,
e acaba que o pastor Edivaldo me lembra um outro ícone da nossa igreja, porque ele sempre andava junto, que é o pastor Silvestre. Aonde estava o pastor Edivaldo, estava o pastor Silvestre. Então, nos evangelismos, naquela dificuldade ali no Laranjeira, hoje nós estamos vendo o Marcos, que está assumindo uma congregação nossa ali no Glória, que ainda é terra mas o Laranjeira era muita terra, né? Que hoje é a nossa sede. E o pastor Edivaldo, juntamente com o pastor Silvestre, meu pai, pastor Mário, né? Eles foram os desbravadores disso. E a gente, quando é jovem, eu tinha 15 anos de idade, a gente olhava os exemplos, né? E vendo ali estes homens trabalhando sem nenhum interesse pessoal. Glória a Deus. Só por amor à obra, né? Fazia na dificuldade. Eu me lembro de um episódio, pastor Edivaldo, isso marcou demais a minha memória, que foi o pastor Edivaldo e o pastor Silvestre que fez esse almoço para os jovens. Fizeram na dificuldade, era muito difícil. Nós estávamos fazendo evangelismo e a comida foi arroz com carne moída. Muito sério. Não tinha. Era isso que podia. E os jovens naquela alegria, fazendo evangelismo ali, nós ficávamos reunidos ou na porta do pastor Edivaldo, ou na porta, na verdade era frente a frente, ficava ali na porta, e aí a gente ia para os evangelismos, andamos o bairro Laranjeira inteiro, o pastor Edivaldo dirigindo caminhão, fazia cultos quase que todos os domingos, colocava a caixa ali em cima do caminhão e pregava, né? Então, assim, falar do pastor Edivaldo, eu só tenho a dizer uma coisa: para nós o esteio. Para mim o esteio é o exemplo, e para mim me aumenta a minha responsabilidade, porque eu não estou pastoreando pessoas que vieram depois de mim. Eu estou pastoreando uma pessoa que dedicou muito mais por esse campo que eu, que lutou quando era difícil as coisas, né? Então isso é muito forte, A gente fica com a voz embargada, né? Porque, na verdade, a gente recorda, teve um episódio que me chamou muita atenção, pastor Adriel. Pela bondade de Deus, eu era vice-presidente do pastor Marcondes, e um determinado dia o pastor Marcondes estava passando por uma dificuldade na igreja, porque surge a dificuldade, né? E ele, um dia, por volta de 2 horas da manhã, eu escutei o barulho da caminhonete parar na porta da minha casa, e eu abri a porta, era o pastor Marcondes. Aí eu saí, perguntei para ele se estava tudo bem, e ele estava com os braços em cima da volante da caminhonete, e disse: eu preciso de conversar. Eu disse: tá certo. Eu entrei do outro lado, ele disse: vamos andar. E nós andamos todas as congregações onde ele tinha congregado, antes dele ir para o campo de Madureira, para a igreja de Madureira, e ele contando a história de cada uma. Quando amanheceu o dia, nós estávamos bem confortados, tinha ficado a noite inteira, a parte da madrugada inteira, conversando e achando solução para aqueles problemas que surgiu no princípio da igreja, né? Então, outra ocasião, eu fui participar de uma reunião de obreiros, mas eu não era obreiro. E no ano de 91 para 92, lá no Custódio Pereira, aí a igreja do bairro Dom Almir, que era semelhante à igreja do Glória hoje, estava sem dirigente, ficou sem dirigente, e o pastor Marcondes foi perguntando quem era que podia assumir. Aí ele apontou o dedo para mim e falou: o senhor vai assumir a igreja do Glória. Eu tinha do Almir.
eu tinha apenas uma semana que eu tinha sido batizado nas águas. E ele disse, vem aqui na frente que eu vou consagrar o senhor. E daí por diante eu tinha, cada dia que eu ia fazer qualquer coisa, eu lembrava da responsabilidade que Deus me deu, né? Naquele momento, graças a Deus, a gente olha para esse campo e a gente vê com muita honra que a gente faz parte desde o princípio e que hoje a gente vê um dos maiores campos do estado de Minas Gerais. Sim. E a gente tem muito a agradecer a Deus, né? Então, eu lembro muito bem do pastor Adriel, ainda criança, né? Já pregando e graças a Deus a gente sempre teve esse privilégio de vermos, né, e convivermos no meio de pessoas boas. Antes de falar, eu quero externar a minha satisfação, a honra de estar aqui. Para mim são pessoas excepcionais. Eu estou, como eu falei no outro podcast que a gente participou, com a presença do pastor Edivaldo, que é o meu pai. Para mim é uma honra poder estar junto com ele, que é a minha base, meu alicerce. Para mim é uma honra estar presente com o pastor Adriel, o nosso presidente. Naquela época eu era muito novo, porque eu estou com 41, então eu era mais jovem um pouco do que o pastor Adriel. Não me recordo de muitas coisas, porém na minha juventude, depois eu me afastei da igreja e por algumas ocasiões eu estive ausente da presença do próprio pastor Marcondes, do próprio pastor Silvestre, mas hoje eu estava recordando juntamente com os irmãos e mencionei algumas coisas, e para mim é uma honra muito grande por estar com o pastor Adriel, por lembrar do pastor Marcondes. O pastor Marcondes, mesmo eu afastado da igreja, mesmo eu ausente da igreja, ele tinha um carinho muito grande por mim. Todas as vezes que me via, me abraçava e me falava que sentia a minha falta. O pastor Silvestre, eu sinto um pesar muito grande, comentei hoje, de não ter ele visto que eu voltei para a igreja, porque me dói quando eu lembro que todas as vezes que o pastor Silvestre me via, ele me dava um abraço e falava: ontem eu estava na igreja e olhei no banco e você não estava lá. E o seu lugar continua vazio. Então, eu gostaria muito de ter tanto o meu pastor Marcondes e o pastor Silvestre vendo que eu voltei para a igreja, que eu estou firme com Deus e o que eu quero seguir eles como exemplo. Então, para mim é uma satisfação muito grande de não simplesmente, infelizmente, não tenho eles, mas é uma satisfação muito grande ter o pastor Adriel, que representa para mim a continuidade do pastor Marcondes. Então, me sinto muito honrado de estar aqui juntamente com o senhor e podendo relembrar do nosso pastor Marcondes, o seu pai. Amém. É muito prazeroso, né? E é uma, assim, eu vou dizer, Wellington, que é uma bem-aventurança te ver na igreja. E não só te ver na igreja, como te ver como um dos copastores, né, de uma das nossas congregações, né? Isso é uma satisfação que você não tem noção, né? É muito grande no coração. A gente não pode ficar revelando muito, mas existe algumas coisas que trazem muita satisfação para dentro de nós e pode ter certeza que você é uma delas. Amém. Fico agradecido. Falando sobre chamado, agora estou mais tranquilo. Falando sobre chamado... Você já fez a gente chorar, né? É uma história que tem digamos, um peso, né? Hoje o senhor está praticamente dando continuidade ao trabalho que o pastor Marcondes fazia. E eu também me sinto nessa missão, porque meu pai, Marcos Cavalcante é da família. A gente se criou ali, mesma rua,
congregando. Nossa casa, Marcos, foi igreja quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos. A sala da nossa casa, ou seja, era do corredor para a cozinha. Ou seja, a nossa casa serviu de igreja por 30 anos, depois passou para garagens mesmo. Isso uma luta para atender o chamado que foi lá de Brasília. Mas meu pai serviu 39 anos íntegro no evangelho, né? E eu sinto esse peso, eu tenho uma dificuldade, eu vou abrir agora uma temática, o Hélio até discorda, eu fico mais seguro de falar disso, né? Eu tenho dificuldade de entender sobre a convicção de um chamado, que para mim, pastor Edivaldo, os irmãos que aqui estão, não é uma tarefa fácil. Eu creio que existe um conflito até chegar nessa convicção. O pastor Hernandes Dias, ele diz, ele vai, creio que fazer uma citação de John Witt, ele fala que o chamado ele é como algemas invisíveis. E eu tenho dificuldade de entender, de pensar assim, não, eu estou nesse caminho, é esse aqui que eu vou seguir. Eu penso que não cheguei 100% da certeza de um chamado. Eu não sei se todo mundo passa por esta guerra, por este conflito, mas eu tenho dificuldade de entender que esse é o meu chamado. Eu não sei se é um processo, se vem a partir da maturidade. O que o senhor diz? Na verdade, eu vou discordar de você. Eu acho que você tem um pouco de medo. Tomara, viu? Só assim eu crio coragem. Entende? Porque, na verdade, é assim, o chamado, e ele arde dentro da gente, não é? Arde muito. E você, quando faz isso, quando você está exercendo o chamado, você pode ter certeza que você fará muito bem. Igual, eu estou vendo aqui que esse podcast é um chamado maravilhoso, e se você colocasse eu para fazer, você pode ter certeza que não sairia nada. Então, não é um meu chamado. E através desse podcast aqui, quantas vidas você não está alcançando? Verdade. Então, a questão não é que você nunca... eu tenho certeza do meu chamado. Eu acredito que você tem. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que pensar assim, eu não estou tendo medo. E eu vou te dizer, você nunca vai perder esse medo. Porque isso aqui é algo que você faz para Deus. O dia que você perder esse medo é a sua queda. Entende? É assim que eu analiso as coisas. Porque aí você vai deixar de ouvir a voz de Deus e vai perder aquilo que falamos no início, a humildade. Entende? Ele me fez a mesma pergunta e eu comentei com ele exatamente algo parecido, que eu até fiz uma pergunta para ele se ele achava que é possível alguém em plena comunhão com Cristo não saber o seu chamado. Eu acho que é impossível. Eu acho que a pessoa ela pode fugir do chamado, ela pode ter medo do chamado, mas ela sabe, ela às vezes até luta contra. Tem algumas pessoas que lutam contra o chamado, mas saber o chamado ela sabe. E um pouco na linha do que o senhor falou, se a pessoa deixar o medo, ela deixa o zelo também. E quando você deixa o zelo, a queda tá logo ali. Exatamente. Tá logo ali. Ainda na mesma linha, e nas palavras do pastor Adriel, se você perder o medo, isso vale também para nós que estamos fazendo a obra de Deus como dirigente de igreja, como pastor presidente. No dia que nós perdemos o medo, nós achamos que nós já sabemos tudo. Junto com a perca do medo, nós perdemos também a humildade, né? Glória então, a Deus. Vendo o trabalho que o irmão está fazendo,
esse trabalho é impossível alguém fazer se não tiver chamado. Sim. E ele está fazendo história, pastor João. Ele está fazendo história num campo que, vamos imaginar aí, quantas congregações nós temos, quantos membros nós temos, não tem nem noção, né? E ele que começou. Ontem nós fizemos foi feita aqui no bairro Shopping Park, a carteirinha, a minha, por exemplo, é de 485. Então, de membro cadastrado, com a credencial feita, nós temos 485. Depois de mim fez mais alguns, né? Uns 10 talvez. Então, suponhamos que nós temos 500 membros cadastrados, né? Então, dando continuidade ao senhor. Isso aqui sendo utilizado Sim. da maneira correta, com as ferramentas corretas, esse momento ele pode alcançar pessoas e lugares que nós jamais alcançaríamos. Pessoas que às vezes estão dentro de um quarto com a depressão e às vezes ouvindo uma palavra aqui bem colocada e dita da maneira correta, inspirada por Deus, essa pessoa vai ser tocada lá dentro do quarto e vai restaurar a vida e depois vai servir de testemunho e falar: eu ouvi um podcast de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar e esse podcast mudou a minha vida. Através de um podcast, nós podemos resgatar muitas almas. Voltando aqui, pastor Adriel, na fala aqui do pastor Hernandes, que ele fez uma citação sobre, ele fala que o chamado, ele é como algemas, Wellington, invisíveis, ou seja, é algo irrevogável e irresistível. Será que esse chamado, ele vem, ele aprisiona, não tem como largar? Olha, é uma análise muito interessante, né? Algemas invisíveis. Eu uso uma outra expressão, é uma chama que arde dentro da gente. Então, pegando essa mesma comparação, realmente não tem como largar, não. E todas as vezes que eu vi alguém, a gente já está pastoreando há um tempo, e agora há 5 anos nós começamos a lidar com pastores, com pessoas que dirigem igreja. E todas as vezes que eu vejo que alguém abandona o chamado, por N motivos, né? Parece que ele anda muito, ele perde muito, né? Então, é isso mesmo, concordo com ele. É uma algema, mas não é uma prisão, não, é algo muito bom. Verdade. Né? Eu, assim, me permita discordar da expressão desse homem de Deus, um excelente, inclusive tem um livro dele que é Avivamento Espiritual, que foi um momento na minha vida, esse livro foi extraordinário. Avivamento? Eu não lembro o nome, é Avivamento Espiritual, um negócio assim. Foi um momento, num momento na minha vida que eu li este livro e marcou a minha história como chamado mesmo, né? Ele cita a história de John Wesley, cita a necessidade da gente não ser apenas um sino sem ressonância. Depois eu vou procurar o tema do livro e te passo. Mas assim, porque essas questões ardem muito no coração da gente. Ardem, e eu prefiro ficar com a chama que arde e nunca se apaga. Conhecer um pouco da história, eu acho que eu ouvi pouco falar, porque não sobraria tempo, pastor Edivaldo, trazer a sua história aqui na pauta, a história do pastor Adriel, contar como que foi o engajamento, o começo, porque teve lutas, teve muitos embates, acredito que muitas lágrimas, joelhos no chão, né, das mães que oram pelos filhos, e um chamado debaixo de muitas lutas e vitórias. Eu agora abro um parêntese e digo assim, uma base sólida para esta geração, porque me preocupa a geração
que vem depois da gente. Me preocupa. Então eu acredito que a esperança que temos como igreja, como pessoas que trabalham na obra, que foi chamado, é trazer uma base sólida, edificada na rocha para as próximas gerações. Porque, ao meu ver, é preocupante. O que eu acho interessante é, inclusive, esse podcast que Deus te chamou para fazer. Por quê? Nesse podcast, com certeza, você está resgatando a história. Não só de todos que sentam aqui. E isto, de fato, vai trazer a memória desta nova geração, que não conviveu, é verdade, com as dificuldades, mas vai saber a história. Não é? Eu acho que isso, o que você faz aqui, contribui para que essa próxima geração que está vindo possa dar continuidade. Não é? Sempre resgatar a história da igreja, sempre trazer as dificuldades que foram no início e mostrar a importância da continuidade do chamado. Né? É preocupante? Eu também preocupo muito. Né? Só que assim, Deus, nós temos que... O dono da obra é o Senhor. Ele sempre vai ter os remanescentes. E estes remanescentes, isso é o que eu acredito. E estes remanescentes não vai deixar as coisas acabarem. Sempre vai ter. Ou como o pastor Luiz, eu ouvi uma mensagem do pastor Luiz Antônio, que é aquele que faleceu no acidente da TAM. Ele pregou uma mensagem no Gideão e ele falava dos rabiscos de Efraim. Essa mensagem marcou o meu coração. Deus sempre vai ter os seus rabiscos. Deus sempre vai ter. Voltando aqui sobre o chamado de Deus, que o chamado nada mais é do que uma inclinação, né? E quando você esteve aqui no dia 18 de setembro do ano passado, que eu aprendi muito neste dia, quando eu estava com o coração rancoroso, agora eu posso falar com mais segurança, estava aqui meio que agitado, não se conformando com algumas coisas, sem querer, eu havia guardado esses papéis aqui no bolso do paletó. E de repente me veio sobre que o chamado ele tem diversas qualidades, inclusive ser humilde, ter o cuidado, ser obediente, porque se eu não consigo obedecer ao meu líder, que aqui é o pastor Edivaldo, de que maneira que eu vou obedecer a Deus? De que maneira que eu vou estar diante de Deus se eu não consigo obedecer o homem? E sem querer, acabou que foi na mesma passagem de Efésios capítulo 4, né, que o senhor pregou. E Paulo ele vai falar parecido com o que o pastor Hernandes Dias citou, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Esse texto é extraordinário. E há uma lição para nós do apóstolo Paulo. Né? Um homem que estava passando pelas prisões, né? E mesmo assim, ele fala, continue, ande de forma digna, exerça, se alegre. Né? É extraordinário, né? É uma maturidade que Paulo tem que eu fico pensando quanto longe eu estou da qualidade desse homem. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, logo a gente se abate. Mas um homem preso ainda fala, rogo, pois, que ande de maneira digna. Forte. O Hélito quer... Eu penso o seguinte,
conforme foi falado das gerações posteriores, eu penso sempre que Deus capacita as pessoas certas para os momentos certos. Então as próximas gerações terão pessoas capacitadas para trazer o Evangelho e ganhar almas dentro do contexto daquele tempo. Porque se a gente for olhar para trás, talvez as pessoas achavam que a nossa geração também estaria perdida. Porque a nossa geração também mudou muito de acordo com as gerações anteriores. Então, e nós hoje pensamos que as próximas que serão as difíceis. Então, Deus, ele sabe tudo isso, ele sabendo de tudo isso, ele capacita as pessoas para os momentos certos. Conforme o nosso pastor presidente falou, Paulo foi um exemplo para nós. Porém, o nosso pastor vai ser um exemplo para alguém lá na frente. O nosso pastor Edivaldo vai ser um exemplo para alguém lá na frente. Nós seremos um exemplo, eu serei, o senhor será. Então, assim, Deus capacita nós todos para os momentos corretos no tempo em que nós vivemos. E o chamado de Deus, ele é exatamente para aquele determinado tempo. O senhor postou no seu story um louvor, ela tinha acabado de lançar esse louvor. Eu estava lá acompanhando. É muito impactante a forma como compositor ou compositor ele escreveu estas letras. Parece que ela tem a inspiração de fazer a letra vivendo aquilo que ela descreve. Bastidores de um chamado. Quantas vezes o senhor, como lidar com muitas pessoas, em especial na obra de Deus, eu sei que é incansável as pessoas que se retratam seus momentos de angústias, momentos tensos, mas ninguém, Marcos Cavalcante, ninguém é super-herói. Nós não somos super-homens. Eu acredito que a melhor coisa é chegar e conversar, como eu tenho conversado aqui com o Hélito Pastor. Mas quantas vezes, baseado nesta canção, Bastidores de um Chamado, quantas pessoas já chegou para o senhor e falou que queria desistir, largar tudo? Olha, foram muitas pessoas. Na verdade, não vou dizer que só foram outros, eu mesmo. Porque o chamado, ele é maravilhoso. Só que existe alguns momentos na nossa vida que nós, como você bem disse, nós somos seres humanos, nós sentimos dores. Nós nos angustiamos, nós nos decepcionamos e frustramos. Decepcionamos porque criamos expectativas que às vezes não era naquele momento para criar. Às vezes ouvimos coisas duríssimas, difíceis de ouvir, que não mereceríamos ouvir isso. E se nós não tivermos uma comunhão com Deus para que Ele sare as nossas dores, sem dúvida, isso pode nos afetar e nós acabamos por abandonar. Nós vimos aqui um testemunho do pastor Edivaldo, contando a história do meu pai, que chegou e passou a madrugada inteira andando na cidade. Isso é um bastidor. Isso é, por aquele momento, mesmo o homem sanguíneo que ele era, porque meu pai era sanguíneo, era uma pessoa muito extrovertida, bravo, mas extrovertido. E o sanguíneo é difícil de se ferir por dentro. Mesmo sendo assim, ele sentiu. E procurou o pastor Edivaldo e andou com o pastor Edivaldo a noite inteira. Ele encontrou um suporte para que as dores dele pudessem ser saradas. Então não existe
E aí eu gosto muito de lembrar de Davi. A Bíblia já deixou isso. Aqui eu já não lembro de Paulo. Eu lembro de Davi. Que Davi mostrou nas suas belíssimas canções em Salmos que ele sofria e muito. A sua alma doía. Não é? Tantos inimigos criados, perseguição sem merecer ser perseguido. Não é? E isso é os bastidores. E aonde você resolve? Não é no púlpito. É na oração, na canção, na escolha de um amigo para que te ajude a suportar. Davi teve Jonathan. Meu pai teve o pastor Edivaldo. Não é? Então estas coisas acontecem. O único que eu vi aqui que pouco se falou sobre isso foi Paulo. Mas veja bem, olha Josué, o que Deus falou para ele? Seja forte e corajoso. Ou seja, se Deus falou isso, na verdade, Deus falou isso, é porque Josué havia em Josué alguns momentos de fraqueza, de fragilidade. Então, Deus não teria falado dessa forma. Não é? Então, os bastidores do chamado é esse. O que a gente não pode, e essa canção ela traz uma coisa interessante, porque ela revela a muitos que aqueles que são chamados, que estão pregando, que estão fazendo podcast, que estão fazendo qualquer coisa, têm os seus momentos de dores e que vai precisar de ajuda. E aí é que está como nós iniciamos para falar do bastidor, a humildade, reconhecer que precisa de ajuda. Por que muitos desistem? Desistem porque não querem ajuda. Não é? Eu assumi este campo num pior momento da minha história. No pior momento da minha história. Foram madrugadas e madrugadas sem dormir. E o que me ajudou? Os bastidores. Eu chorava muito, eu pregava, eu lembro que eu subia no púlpito com a alma sangrando, chorando o culto inteiro. As pessoas achavam que eu estava chorando da presença do Espírito Santo, mas não era. Angustiado. Era angústia na alma. Mas aí você vai orando, você procurei ajuda, reconheci que precisava de ajuda, reconheci que precisava de tratamento até médico. E às vezes a gente tem essa questão, fala, não, eu sou pastor, então eu não preciso de um tratamento. Opa, como assim não? Você é ser humano. Fui fazer tratamento médico, e aí às vezes você pode achar até um escândalo, fui fazer tratamento com psicólogo. Fui fazer. E hoje eu estou aqui. Se eu não tivesse buscado estas ajudas, né? Aí você fala, mas por que um psicólogo? Porque com o psicólogo você vai poder falar aquilo que às vezes você não vai poder falar para alguém que está do seu lado. Senão ele vai enfraquecer. Não? Você vai falar, mas como que um pastor, presidente, não aguenta uma dor? Opa! Não é o fato de eu ser o pastor presidente, é o fato de eu ser humano, sentir dores, sentir a ausência. E aí, quando as pessoas buscam estes auxílios, é claro, buscando auxílios com profissionais certos, escolhendo as pessoas certas, pode ter certeza que ele vence. Essa primeira parte do louvor me lembrou, não sei se eu posso, a pastora Miriam. Pode. Eu me sinto bem em falar, né? Sim. Lembrei da sua mãe, da pastora Miriam. E o pedacinho desta canção no início diz assim: no íntimo, em um quarto fechado, tem um ministério
de joelhos, pedindo a Deus para aliviar o peso. E é o que minha mãe faz. Enquanto o irmão estava lendo, eu pensei a mesma coisa. Eu digo, é justamente a pastora Miriam, né? Tem outra pessoa mais parecida com essa letra, não? Porque o pastor Edivaldo me contou um episódio, eu achei muito interessante e foi inspirador, que o senhor ligou para ela num determinado horário, e eu acho que praticamente, não sei se foi 1h30, umas 2 horas depois, né, Wellington, ela respondeu. Porque ela estava no seu momento de oração. Né? Eu liguei para ela, aí ela não atendeu, aí depois de 1h30, 2 horas, ela me retornou, aí ela disse, pastor, me perdoe, eu não pude atender o senhor porque eu estava em oração. Não pode ser interrompido realmente, né? Então, voltando, só lembrando uma coisa. Fique à vontade. A respeito do chamado, e o chamado faz com que nós fazemos coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? É difícil de compreensão. Quando o pastor Marcondes assumiu a Regional 2, o pastor Marcondes mandou fazer uma planta de uma igreja, e quando ele chegou com as plantas, nós tudo achamos que ele estava sonhando. Era a planta daquela sede. Nós éramos 16 pessoas. Nós tínhamos 16 pessoas. Todos nós. Era 16 pessoas. Ele fez uma planta de 13 por 25. Então, no momento, ninguém acreditava que ele estava correto, né? Hoje nós vemos que, no dia de culto de Santa Ceia, pastor Adriel, essa última Santa Ceia, eu estava lá sentado no púlpito, olhando para a nave da igreja, e me lembrando, eu digo, quem pensava que o pastor Marcondes estava correto, né? Eu mesmo não pensei, né? Mas ele estava correto. É extraordinário isso, né? É extraordinário a gente ver, mas essas coisas, igual o pastor Edivaldo, falando dessa questão da história da sede, e também da minha mãe. Minha mãe ora... Meu Jesus. Eu acho que eu sou o filho que mais dá trabalho para ela, viu? É dessas horas de oração aí, 90% é para mim. Que a minha mãe é um esteio, é uma pessoa que nos momentos de bastidores, eu vou, mãe, eu não tô aguentando, né? Aí ela fala, não, vai dar certo. E aí ela vai para oração e eu vou orar. E aí ora e Deus faz. Até porque com certeza Deus atende. Deus tem seus caminhos. E Deus às vezes faz a gente passar, principalmente quem tem o chamado. Eu ouvi uma coisa que me marcou profundamente. Como que eu vou instruir alguém se eu não passei pela experiência? Não é? Então foi necessário. Doeu, sim, doeu e dói. Mas hoje eu tenho a experiência, não de ouvir falar, mas de viver isso e apontar um caminho, né? E saber falar assim, olha, é importante. Deus colocou as pessoas aqui para nos ajudar. E eu era igual a você. Minha mãe falava, eu falei, eu não vou mexer com isso não. Entendeu? Era, até que foi necessário, né? Estamos chegando ao final com um aprendizado, todos nós aqui, o Wellington, pastor Edivaldo, nossos irmãos que acompanham aqui, Marcos Soares, Marcos Cavalcante, um grande aprendizado já para agora. E a você, irmão, principalmente nossos irmãos
do campo da Assembleia de Deus Madureira aqui de Uberlândia, para a gente entender melhor sobre o chamado. É uma responsabilidade. Eu acredito que nós apenas comentamos algumas coisas, mas é algo muito profundo. É apenas um início para a gente entender melhor, para que você avance naquilo que Deus te propôs a fazer, a tirar o medo, porque eu creio que é algo que eu vou pôr em prática, né? Entrou no ouvido, chegou no coração e eu vou pôr em prática. E se você dessa forma pensava como eu, né, sirva de lição também. Eu queria que o pastor Adriel deixasse uma mensagem para a gente finalizar, uma mensagem para o coração dos nossos telespectadores, irmãos e amigos, principalmente ao meu povo do Ceará, do estado do Ceará, né, que vai estar em peso. A mensagem que eu quero deixar de esperança para todos que têm chamado é um salmo conhecido de todos nós, mas que eu gosto muito dele, que diz: o Senhor é o meu pastor. Salmo 23. O que eu quero te dizer com essa expressão? Tenha sempre relacionamento com Deus. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ele estava falando para nós, nesta linda canção, que ele tinha relacionamento com Deus, que ele estava sempre perto de Deus e Deus perto dele, porque o pastor está perto das ovelhas. Então, a você que tem chamado, todos nós que temos chamado, lembra disso. Nosso Deus sempre está do nosso lado, cuidando de nós. É isso que eu quero deixar para você. Eu quero agradecer novamente a oportunidade, serviu muito para mim, um aprendizado muito grande, quebra a barreira de muitas coisas. É muito bom ouvir falar do nosso pastor Marcondes e do nosso pastor Silvestre. Se nós estamos falando deles aqui hoje, é porque eles deixaram um legado, e esse legado ele não pode morrer, e que possamos também deixar o nosso legado, e que o nosso legado seja frutífero e não seja um legado ruim, porque nós podemos fazer essa escolha, se nós vamos deixar um legado bom ou um legado ruim, e que possamos deixar esse legado bom. Sobre o chamado, irmão Estevão, eu trabalho na mesma linha com o nosso pastor presidente, que é o chamado, nós sabemos do nosso chamado. Às vezes nós tentamos fazer algo que não é o nosso chamado. Às vezes você tem um chamado para alguma coisa e gostaria de fazer outra coisa. Deus até vai te capacitar para aquilo, porque também é útil para a obra. Mas se eu posso dar um conselho para todos não recuse o seu chamado, porque se Deus te chamou para isso, é porque Ele confiou em você isso, e você, tendo a confiança de Deus, não pode abrir mão disso, porque foi Deus, foi o Todo-Poderoso, foi o nosso Criador que te confiou isso, e Ele confiou isso para você, para que você use o seu chamado para buscar almas que ainda estão perdidas. E se você recusar esse chamado, você está recusando trazer outras pessoas para Deus. Então, jamais recuse o seu chamado. Nunca abra mão do seu chamado e não desista. Como o pastor falou, que as pessoas que tentam desistir do chamado, eu entendo inclusive que elas ficam meio que perdidas dentro da igreja. Elas ficam sem chão, ficam sem lugar, porque essa chama que arde, ela não pode apagar. Essa chama que arde, ela tem que estar sempre ardendo nos nossos corações. E para isso acontecer, nós precisamos estar em comunhão com Cristo e atendendo o nosso chamado. É só isso que eu gostaria de falar. Graças a Deus foi gratificante para mim estar aqui, aprendendo com os irmãos e participando. Achei muito importante, principalmente a gente lembrarmos
do início desse campo de trabalho, o qual nós amamos demais, e eu deixo uma mensagem assim, às vezes as pessoas que verem esse campo de trabalho hoje não sabem que ele tem uma história. Ele tem uma história. Eu louvo a Deus por eu conhecer a história, ter participado em parte dessa história, porque certamente outros campos de trabalho têm história, mas esse campo, nós conhecemos a história desse campo e nós sabemos que muitas pessoas derramaram lágrimas para que hoje nós estivéssemos aqui e ver essa igreja com um bom número de membros, bem encaminhada, graças a Deus. Teve muitas lágrimas para chegarmos até aqui e nós louvamos a Deus por isso. E é isso mesmo, ficamos gratos. Obrigado, pastor Adriel, pela sua presença. Obrigado, pastor Edivaldo. Obrigado, Wellington. E fico feliz por o senhor acreditar nesse trabalho, usar a tecnologia para o bem, usar a ferramenta certa e na hora certa. Muito obrigado. Eu que agradeço, e eu vou te falar, quando eu olhei isso aqui, eu falei, isso aqui não está aqui à toa, tem uma história, né? Tem uma história, e Brasília tem uma história minha com meu pai. Nós viajamos lá para Samambaia para pregar, e nós fomos no Fusquinha, aqui lá, deu problema no platinado daquilo lá. Mas eu nunca vi comer um frango frito tão abençoado na casinha, que as casas lá eram feitas de madeirite na época. Hoje é. Então, que Deus abençoe sua vida, Estevam, que Deus continue te usando da forma como Ele está usando, e parabéns por deixar essa perua aqui, porque você está resgatando, não só resgatando, você está dando perenidade à história.